Hoje o mundo político retoma o tema revisão da Lei Candir com o deputado Gustavo Valadares, do PSDB, que é líder do bloco governista Sou Minas Gerais. A mudança na lei que isenta de ICMS produtos exportados pelo Estado é defendida pela Assembleia como um passo para o enfrentamento da crise econômica e fiscal de Minas. Muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Deputado, a Assembleia então entra em campanha pela revisão da Lei Candir, né? Existe aí uma reclamação do Estado de um passivo de 135 bi que envolve também os municípios e, afinal de contas, essa lei não foi regulamentada dizendo quanto que a União tem que repassar para cada estado que é exportador, né? Como é que o senhor vê a escolha da Assembleia de retomar essa discussão que não é nova, não é? Que vem desde lá da discussão da dívida pública, da dívida de Minas, que essa discussão vem sendo levantada? Bem, primeiro é uma decisão acertada da Assembleia, na minha visão. Minas passa pela pior crise financeira de sua história. É preciso buscarmos caminhos, né? Ou vamos dizer assim, alternativas para podermos tirar Minas do buraco. Um dos caminhos é esse da Lei Candir, da revisão da Lei Candir. Existem duas correntes, Vivian. Aqui dentro mesmo da Assembleia existem duas correntes. Aqueles que defendem que Minas já tem crédito para com o governo federal por conta da Lei Candir já de muitos anos para cá, desde a sua criação, que dariam mais de 100 bilhões em crédito que teríamos, o que não é o meu caso, eu não defendo esta linha. E a segunda corrente, que é a que eu defendo, de que é necessário sim que se faça a revisão da Lei Candir, que se faça um cálculo, ou uma regulamentação daquilo que será reposto aos estados exportadores, mas do momento desta regulamentação para frente. Esta é a minha corrente, é o que eu penso, é a minha crença de que nós... Por que o senhor desconsidera aquilo que é chamado de um passivo, aquilo que não foi repassado ao longo de 20 anos? Porque nunca foi regulamentado. Alguns falam em 100 bilhões, outros em 200 e tantos bilhões, outros falam em 80, 70. O presidente da Câmara Federal chegou a falar em 34 bilhões para distribuir aos estados. E, de fato, esse cálculo é feito em cima daquilo que poderia ter sido arrecadado. Mas como nunca foi regulamentado pela Câmara, e o Supremo, alguns anos atrás, eu não me lembro se 2 ou 3 anos atrás, impôs, inclusive, à Câmara Federal que fizesse a regulamentação no prazo de 1 ano, e não foi feito mesmo assim, a Câmara continua descumprindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Acabou que o Supremo deu mais 1 ano de prazo. Deu mais 1 ano. Nós não temos uma definição de valor, então a gente não pode cobrar, nós temos um crédito. Minha corrente, meu pensamento, minhas convicções vão na linha de que, a partir da regulamentação, e aí por isso que é importante esta participação da Assembleia de Minas, nesta campanha para que se regulamente a Lei Candir, que a partir daí nós tenhamos crédito. O senhor acha que nós estamos mais perto, considerando que existe um projeto lá pronto para ser votado e mais um prazo do Supremo, apesar de ter sido descumprido o primeiro, tem um prazo que é fevereiro? Eu vejo agora uma das poucas coisas que tem sido acertada no governo federal, na minha opinião, que tem caminhado, pelo menos num bom termo, assim, é a linha econômica do governo. Em especial o ministro da Economia, lá, o Paulo Guedes. Vejo nele, eu sinto, tenho a sensibilidade de que ele recebe isso com certa simpatia. Ele não descarta esta possibilidade de discussão. O que eu acho que falta, e por isso que a Assembleia está assumindo um papel que não deveria ser só dela, mas do Executivo também, é de pressionar o Congresso a cumprir essa regulamentação. Sim, com o aval do governo federal. Está lá, né? E já tem essa imposição do Supremo, em paralelo a essa discussão da reforma da Previdência. Por que o governador não entra também nessa batalha? Nós já levamos esse assunto a ele. Ele já entendeu a importância. Eu espero que em breve, bem rapidamente, ele assuma esse papel pelo Executivo, para caminhar conjuntamente com a Assembleia. Por que não agora, com o lançamento dessa nova campanha da Assembleia, ele não entra junto? Né? Já poderia ter feito no início do mandato, de janeiro. Mas agora também acho que
junto com a Assembleia, por que não? Ele cumpriria bem o papel como líder do Executivo nosso. O que nós não podemos é abrir mão, no momento em que Minas está, desse imposto, do ICMS que deveria ser cobrado, em especial, por exemplo, do setor minerário. Agora, há uma discussão lá dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional, pela revogação mesmo da Lei Candir, né? Existe em relação ao minério. Ao setor minerário. Existe isso. Você tem um problema aí. A bancada do agronegócio acha que se você acabar com a Lei Candir, você inviabiliza o setor da agropecuária o setor agropecuário no país, por conta da competitividade com o restante do mundo. Mas para o setor minerário isso eu acho que não seria um problema. O acidente, o crime cometido recentemente em Brumadinho levantou de novo essa questão. Por que não começarmos por acabar com a desoneração do ICMS para a exportação de minério? Começar pelo setor minerário. Pode ser um caminho, por que não? Né? Deixar o setor agropecuário para um segundo momento, para um novo estudo, né? Enfim, este é um caminho, isto é algo que está em voga e sendo discutido no Congresso Nacional também. O que eu acho que nós não podemos deixar de fazer, Vivian, e eu acho que a Assembleia está cumprindo o seu papel, é não discutir o assunto. Não nos omitirmos. Agora, para enfrentar a crise fiscal, a crise econômica que o Estado está vivendo, e quando a Assembleia entra nessa discussão, o foco é esse, como eu me referi, o governador Zema faz um outro caminho. Ele aposta e insiste que, para ele, o regime de recuperação fiscal e o acordo, né, que envolve um acordo com o governo federal, seria o único plano possível, o plano A e não tem plano B. Ele desconsidera, já deu recente entrevista, desconsiderando a questão da Lei Candir. Em que pé, como é que o regime de recuperação fiscal ele exige sacrifícios do Estado, não é, para dar aí um período deixa o Estado sem pagar a dívida, não é? Qual que é a sua visão em relação à casa? Porque isso depende de projetos que ainda vão chegar à casa, não é? Na verdade, assim, até agora o que nós escutamos são duas questões diferentes. Primeiro, a questão do governador, o posicionamento dele em dizer que o projeto de ajuste fiscal com o governo federal é o único caminho que Minas teria para se livrar da situação financeira em que se encontra. Eu discordo. Estou dando o exemplo da Lei Candir. A Lei Candir é também um outro caminho que nos ajudará, a regulamentação da Lei Candir, que nos ajudará a nos livrarmos da situação que nós estamos de total penúria agora. Então, não acho que o único caminho seria o do projeto do ajuste fiscal. Acho que o governador está usando uma tática, né, que ele acha acertada, de tentar sensibilizar a Assembleia e os mineiros de que, olha, encaminharei projetos que são duros à Assembleia, alguns impopulares, e que, por conta disso, para poder tentar sensibilizar os mineiros e a Assembleia, ele estaria dizendo, gente, é o único caminho que a gente tem. Ou é isso, ou é a falência. Ou é a decretação da falência. Isso desde 1º de fevereiro. Tudo de 1º de janeiro. Não, na posse. Na nossa posse. Na nossa, porque ele aos deputados, sim. não é? Mas sim, ele está falando isso desde que tomou posse, mas aos deputados especificamente ele vem dizendo isso. Sim, mas é uma estratégia dele. Eu estou entendendo que a estratégia dele é tentar, desde o início do seu mandato e do nosso em fevereiro, sensibilizar a Assembleia de que, olha, nós não temos outra saída, gente. Eu preciso que vocês, deputados, aprovem os projetos de ajuste fiscal. Não tem outra saída. Nós estamos vendo que tem outras, mas ele está tentando sensibilizar, é uma arma que ele tem, direito que ele tem. Apesar de eu não concordar que é a única. Agora, sobre o projeto de ajuste fiscal, o que nós vamos conversar aqui agora são suposições, porque eu não vi o projeto ainda. O que eu vejo é aquilo que sai na imprensa, de que será preciso vender as estatais do governo, começando por CEMIG, Copasa e Codemig, que teria que ter um projeto de previdenciário aumentando a alíquota de contribuição dos servidores estaduais para com a Previdência do Estado,
que teria que ter... Congelamento dos salários. Não é um congelamento de salários, até me corrigiram outro dia, porque você pode fazer aquela correção da inflação, né? Ano a ano. O que você não pode é dar reajustes acima da inflação, ou algo nesse sentido. Me explicaram isso alguns dias atrás, porque eu também falava em congelamento. Eu falava, não é congelamento. Você pode dar aquele reajuste anual que é feito, geralmente de 2%, 1%. A correção da inflação. Mas também é algo problemático, né? Então, seriam esses os pontos principais. Mas eu estou tratando de suposições porque eu não vi os projetos ainda. Acho que uma parte deles poderia ter e pode ter acolhida aqui? Boa acolhida na casa. Não Por que diria... você acha que poderia ter boa acolhida? E por quê? Porque o momento do Estado exige que tenhamos também responsabilidade no trato destas questões. Por exemplo, esta questão do reajuste de servidores é um problema? É um problema. Mas de que adianta o Estado também querer enganar o servidor? Vamos te dar um aumento aí de 10% e não dá conta de pagar. Já está mal dando conta de pagar o atual, já está dividindo em 2 vezes, até o final do ano passado dividiu em 3, o 13º sendo pago em 12 parcelas. Será que resolve o problema? Eu falar com o servidor, não vou congelar seu salário, vou te dar aumento, aí fica tranquilo sentado aí que eu vou te dar aumento e continuar sem pagar salário, parcelando salário. Essa é uma discussão que a casa tem que entrar nela. A questão, por exemplo, da venda da CEMIG, eu vejo hoje na casa uma grande rejeição. Será discutido, até porque... O governador fala que CEMIG é entrave, hein? Tem uma atitude bastante dura em relação a isso. A CEMIG realmente, Vivian, ela nos últimos anos, ela não tem cumprido a contento o seu papel, não, né? Ela tem deixado a desejar em muita coisa. Você fala de um papel social. Um papel social e desenvolvimentista. Exatamente. Às vezes desenvolvimentista, Porque eu tenho, por exemplo, são os empresários que me procuram do estado todo, falando, olha, eu estou com uma situação na CEMIG, eu estou precisando aumentar a carga, isso e aquilo, a CEMIG está me pedindo 1 ano, 2 anos para fazer a obra. Ela está emperrando o desenvolvimento do estado, emperrando geração de emprego e renda. E a CEMIG tinha que estar cumprindo esse papel. Então, não é de todo errado o que o governador disse, não. A CEMIG precisa melhorar a sua... Quer dizer que a CEMIG está precisando sofrer uma pressão. Pode ser que seja uma oportunidade. Precisa, mas aí é o seguinte... Quanto à questão da privatização, o buraco é mais embaixo. Por quê? Hoje a Constituição fala que nós precisamos de uma consulta popular. A população é que definiria se poderíamos ou não privatizar a CEMIG. Isto já é um problema. O que pensa o governo? Olha, eu vou encaminhar à Assembleia primeiro um projeto de reforma à Constituição, de emenda à Constituição, tirando essa exigência da consulta popular. Isso já é um problema dentro da casa. Mas vamos, aí tem que passar esse projeto de emenda à Constituição, essa emenda à Constituição, retirando então a obrigação da consulta popular. E depois para entrarmos diretamente na discussão se devemos ou não vender a empresa. Então, não é tão fácil quanto parece. Existem muitas correntes na casa e nós ainda temos, não é vergonha, não é segredo para ninguém, que o governo ainda não tem uma base consolidada aqui, como outros governos já tiveram. Hoje são 21 deputados. Somos 22 no nosso bloco. Você não consegue vencer votação nenhuma aqui com menos de 39 votos. E o governo ainda não tem essa base consolidada. Está em construção, mas não tem isso consolidado. Mas tem encontrado dificuldades, né, para avançar, né, deputado? Tem. Eu sinto que está melhorando, viu, Vivian? Eu sinto que está melhorando, mas ainda muito longe do necessário. Deputado, vamos avançar um pouquinho nosso assunto aqui, porque eu tinha vários assuntos para tratar com o senhor, mas vamos falar um pouquinho da CPI. O senhor preside a comissão da barragem de Brumadinho. A comissão avançou já bastante, não é? Já colheu muitos depoimentos
tem um trabalho já investigativo em andamento robusto. Que balanço que o senhor faz até agora? Que perspectiva que essa comissão tem? Porque eu já escutei aqui, por exemplo, que a responsabilização, que é o principal foco dessa comissão civil, ela não é difícil, mas a responsabilização criminal é muito complicada. Então, verdade, a questão, esse balanço e assim, qual que é a chance da gente repetir Mariana sem essa responsabilização? Pois é, eu espero que isso não aconteça. É bom a gente deixar claro, sabe, Vivian, porque as pessoas elas criam uma expectativa em torno da CPI, de que a CPI vai prender, de que ela vai mandar prender, de que ela prende, de que ela pune. Não é, a CPI não tem esse poder. Ao final dos nossos trabalhos, nós vamos ter um relatório que está sendo feito, já está sendo construído, obviamente, a cada reunião, pelo relator André Quintão, que será aprovado com recomendações ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Federal, para indiciar fulano, ciclano, beltrano, A, B, C ou D, por conta disso, daquilo e daquilo, a causa foi essa. Então, assim, a Assembleia cumprirá o seu papel. Nós da CPI cumpriremos o nosso papel. Como é que está indo a CPI? Nós começamos o nosso trabalho dia 13 de março. Estamos agora praticamente fechando o 3º mês de trabalhos. Nos reunindo todas as segundas e quintas-feiras. Em média, cada reunião durando de 4 a 5 horas. Começamos ouvindo os atores envolvidos na força-tarefa, Polícia Civil e Federal, Ministérios Públicos Estadual e Federal, Defensoria Pública do Estado e Defensoria da União, Sistema Estadual de Meio Ambiente já veio aqui 2 vezes e tal, e aí agora entramos na parte de oitiva dos funcionários da Vale que foram presos temporariamente, dos funcionários da Tuvisud, que foi a empresa que atestou a estabilidade, o laudo que deu a estabilidade da barragem, mesmo não estando no fator de segurança que era tido como mínimo necessário para que se desse o atestado de estabilidade, enfim. Então, a gente está nessa fase. Estamos agora acabando de encerrar a fase para tentarmos achar causa do rompimento da barragem e culpados. Está muito claro para nós, na linha da causa, de que o grande problema foi a liquefação. Muita água dentro da barragem, o que acabou gerando uma pressão muito grande na barragem, ela não aguentou e rompeu. Tem o problema do gatilho. O que é o gatilho? Uma causa que foi a que deu o motivo para romper naquela hora ali, no dia 25, meio-dia e pouco, o rompimento. Algo causou. Sem que as pessoas tivessem como se proteger. Se proteger. Então, mas medidas anteriores. A causa do rompimento está clara. Muita água na barragem. Quem são os culpados? Olha, nós estamos tentando saber até onde as informações chegavam, até que nível hierárquico da Vale as informações que eram colhidas do dia a dia de estudo da barragem, de estabilidade da barragem, chegavam. Tem pista já? Porque temos. O que acontece, Vivian? A barragem não rompe de uma hora para outra, ela dá aviso, ela vai dando avisos. Desde novembro de 2017, a barragem vem avisando que ela está dando problema, que ela estava com problemas. Ela veio avisando. E a Tuvisud lá deu o atestado de estabilidade da barragem. O fator de segurança exigido, mínimo, que todo mundo considerava como exigível, era 1,3. Ela testou com 1,09, bem abaixo do exigível, que é recomendável. Mas, ao mesmo tempo que ela testou, ela deu sugestões para que a Vale entrasse com situações para tentar melhorar esse fator de segurança. Por exemplo, instalação de drenos profundos lá, os famosos DHP. Aí que não funcionaram. Ela tinha que fazer uma obra na barragem e instalar 30. No 15º deu um problema de como é que eles chamam? Deu, na verdade, um jato, começou a jorrar água com muita pressão no fundo da barragem, lá na hora que eles estavam instalando o 15º DHP. Faltavam 15, aí mandaram para, não instala mais nenhum, vamos achar uma outra solução. E eles estavam nessa busca por outras soluções, imaginando que ela não romperia, que eles conseguiriam achar a solução antes. Foram, no mínimo, negligentes. Agora, quem foi o que não retirou as pessoas que estavam trabalhando ali de baixo, os 300? Até que nível essas pessoas, os diretores da Vale sabiam que a barragem estava com esses problemas e tal? Então, esse é o nosso grande desafio. É saber até que nível.
O diretor que veio aqui na última segunda-feira, o Popinga, o diretor de Ferrosos, é o que está logo abaixo do presidente Fábio Schwartzman, até nele nós não conseguimos chegar. Nós já chegamos no que está abaixo dele, no Silmar, não me lembro o sobrenome do Silmar. Silmar, que é o cara que responde diretamente a esse Popinga. Ao Silmar nós já chegamos, que é um nível de diretoria também. Ao Popinga e ao Fábio nós não conseguimos chegar ainda. Mas, assim, as coisas estão caminhando e aí nós vamos entrar na terceira fase, que você já tratou, que é muito importante, que é a fase da reparação. Para não acontecer o que aconteceu e está acontecendo em Mariana. A Fundação Renova não funciona. Ela não resolveu os problemas deixados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Nem com a população, nem com o meio ambiente. Não teve criminalização, não teve nada. Nem reparação, então, nem nada. Esta questão nós entraremos para discutir na próxima etapa da CPI. Mas as coisas estão caminhando bem. Acho que nós teremos que ir até setembro, que é o prazo final que nós teremos para poder emitir o relatório, mas chegaremos com um relatório com muito conteúdo no final. Deputado, nosso tempo está acabando, eu queria falar rapidinho. O senhor acredita? Eu queria falar rapidinho sobre o PSDB. Né? O PSDB que está sendo tão importante para a base de Romeu Zema. Na convenção estadual recente, o deputado Aécio Neves fez uma declaração dizendo que achava que o PSDB não devia ficar na base do Zema, que devia sair. Não é? Então, num momento, inclusive, num momento de discussão interna do partido, não é? Teve também a convenção nacional. Como é que, como é que a bancada está em relação a essa posição de estar ocupando, não é? Esse papel. Bancada que o senhor lidera, o seu partido, não é? Como é que está em relação a esse papel? Qual que é o nível de conforto ou de desconforto? Não, existe... Porque é uma manifestação de uma liderança. O ex-senador e deputado Aécio Neves, ele perdeu muito da sua liderança, mas ele ainda tem voz, ele demonstrou que ainda tem voz. Sim. E houve manifestações dentro da convenção aqui, não é? Sim. Parece que o governador Romeu Zema chegou a procurar o João Dória, governador de São Paulo, para pedir ajuda, para contemporizar. E aí, em que pé que está? Vamos lá. A convenção ocorreu há cerca de 30 dias atrás. A convenção estadual. Existe sim um desconforto de alguns membros da executiva, em especial deputados federais, com esse posicionamento da bancada estadual, mas a bancada estadual, eu acho que por estar mais próximo e conhecendo um pouco mais a realidade do Estado, entendeu ou entende que neste momento abandonar o governo seria abandonar Minas Gerais. Não está pacificado esse assunto, Vivian. Isso é fato. Existe um descontentamento e um desconforto de alguns membros da executiva, mas a bancada estadual acha que abandonar o governo agora seria abandonar o Estado de Minas Gerais. E nós não podemos, Minas não pode esperar, a situação nossa é complicadíssima. Eu tenho dito que o nosso compromisso não é com o governo, nosso compromisso é com o Estado de Minas Gerais. Aí as pessoas falam assim, mas o PSDB está cheio de gente dentro do governo. Isso é verdade. Tem gente do PSDB no governo Zema, sim. Nenhum deles indicados pelo partido. Todos porque são quadros qualificadíssimos. E eu digo isso com toda a franqueza. Não há, no estado de Minas Gerais, um partido que tenha quadros ou um quadro tão qualificado de mão de obra para a administração pública quanto o PSDB. Então tem gente do PSDB no governo? Tem. Mas estão lá por mérito deles, porque são qualificadíssimos para estarem lá e porque foram escolhidos pelo governo para estarem lá. Nenhum por indicação do PSDB. Nenhum por indicação do PSDB. Então o PSDB está cumprindo o seu compromisso para com Minas. Existe descontentamento? Existe, mas nós continuaremos cumprindo esse compromisso, porque Minas não pode esperar. Tá bem? Agora, Isso causa também dificuldades para votações de matérias de interesse do governo na casa, né, deputado? Pode vir a causar? Não, porque o PSDB aqui, a bancada aqui, está muito coesa com esse sentimento de que é necessário, nesse momento, ajudar o governo. Então, os 6 deputados que nós temos hoje no partido têm essa consciência de que é necessário ajudar o governo, porque nós estamos ajudando a Minas Gerais.
Deputado, muitíssimo obrigada pela presença aqui. Nossa, olha, eu tinha uma agenda tão maior com o senhor, mas o tempo não deu. Muito obrigada por vir. Pois é, da próxima vez vocês estendam o tempo para a gente tratar de tudo que tem que tratar. Né? Mas é sempre um prazer. Sempre que convidado, eu estou pronto para poder vir. Eu conversei com o deputado Gustavo Valadares, do PSDB, líder do bloco governista Sou Minas Gerais, e sobre alguns assuntos, o primeiro deles, Lei Candir, que é um assunto que é uma questão que a Assembleia de Minas abraça, a busca pela revisão da Lei Candir, um projeto que está no Congresso Nacional, um debate que está no Congresso Nacional e que seria uma forma de dar um passo para o enfrentamento do desequilíbrio fiscal, da crise econômica que assola o Estado. Falamos também sobre regime de recuperação fiscal, sobre CPI de Brumadinho, a CPI da barragem de Brumadinho, que o deputado preside. E, por último, PSDB, partido dele, que está na base do governo Zema e que há vozes dissonantes sobre essa participação. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco, o Twitter, o e-mail. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.